É uma boa Tá bom. noite, é um prazer recebê-la aqui com a gente, da Rede Municipal de Ensino de Fazenda Rio Grande. Boa noite a todos os nossos profissionais da educação aqui da Fazenda Rio Grande que estão nos acompanhando, aos estudantes do magistério também que estão aqui acompanhando e de outras redes municipais de ensino e também aí do ensino superior que estão acompanhando esse segundo webinar da educação com temas voltados para a gestão escolar. A professora Laura, olha, todo mundo ficou muito feliz com o seu aceite do convite, ficamos muito contentes, né, com esse aceite, muito honrados com sua presença aqui. Vou fazer a sua apresentação, tá bom? Tá bom, eu só estou preocupada porque eu não vou conseguir enxergar os slides para poder ir fazendo uma fala mais fluida, mas tudo bem, você vai me dizendo o próximo slide e eu vou falando, Então tá vamos bom? fazer assim. A tecnologia também entende isso, né? Infelizmente, temos todas as vantagens que estamos aqui aproveitando esse momento, porém também tem aí essas questões que podem acabar atrapalhando um pouquinho, mas isso não vai tirar também a nossa alegria de estar recebendo a professora aqui conosco. A professora Laura Montserrat Barbosa vai trazer o tema Pilares para o Acolhimento na Escola Pós-Pandemia e Saúde e Aprendizagem, Pilares para o Acolhimento na Escola Pós-Pandemia. Ela é professora, pedagoga, especialista em psicopedagogia e em psicologia escolar e da aprendizagem e mestre em educação. Atua com psicopedagogia no espaço da clínica, da instituição e da formação profissional. Escritora na área da educação e da psicopedagogia, poeta e artista plástica. Que honra recebê-la aqui com a gente, prof. A honra é minha, né, de receber o convite de vocês, de poder estar aqui compartilhando um pouquinho das minhas reflexões, né? E é uma pena que eu, na hora que fui passar o material para você, acabei perdendo o contato com o material, né? Então, eu quero dizer a vocês que eu escolhi essa reflexão, né? Qual escola ocupará o espaço daquela que estava aqui, né? É uma reflexão que eu venho fazendo já há 1 ano e meio, né? Desde que a pandemia se instalou no mundo, e eu venho pensando sobre essas coisas, conversando com professores, com gestores, sobre esses aspectos, né? E eu pensei, né, nessa caminhada de reflexão, 7 pilares, né, para a gente poder pensar um pouquinho, porque nós temos a ideia de que simplesmente a hora que acabar a pandemia, de repente a gente tem uma escola nova, né? E a gente sabe que as coisas não são assim, né? Que não basta estalar os dedos, não basta a gente ter vivido uma experiência diferente durante 1 ano e meio para que as coisas simplesmente mudem e fiquem completamente diferentes de uma hora para outra. Elas vão estar diferentes, mas essa escola que a gente está pensando, ela ainda não nasceu. Ela está nascendo junto conosco nesse momento, né? E esse acolhimento, a meu ver, precisa se apoiar em 7 pontos importantes, né? Então, eu vou pedir para essa moça maravilhosa que me apresentou passasse o primeiro slide e lesse para mim o que está escrito, para a gente fazer uma reflexão sobre esse primeiro pilar, que nós somos natureza, né? Você pode ler para mim? Só um minutinho, prof, que eu vou estar abrindo aqui, vou fazer a leitura sim, tá bom? Só um minutinho. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, daí fica mais fácil. Ok.
Eu consegui, eu acho que abrir aqui. Então, é só você passar para eles, né? Para eles saberem do que eu estou falando. Ok. Tá? Então, o próximo slide, fora o título, né? Qual a escola que ocupará o espaço daquela que estava aqui, a primeira reflexão é sobre nós somos natureza, né? Então, eu imagino que a escola que a gente está concebendo, que a gente está gestando e que a gente gostaria que ocupasse o lugar daquela que estava aqui, não porque por ser melhor, mas por ser diferente, por acompanhar a história, por acompanhar o movimento, né? E eu penso que essa escola deverá ser uma escola que considere o fato que nós somos natureza, que nós estamos na relação com toda a natureza, porque o ser humano, durante muitos anos, se achou dono da natureza, né? E na escola, a gente aprende a natureza nos livros, né? De uma forma bastante, bastante teórica, né? E pouco, como a gente fica muito tempo nos bancos escolares, né? Dependendo das escolas, algumas já conseguiram se modificar, mas nem todas. Então, a gente convive pouco com a natureza e a gente não aprende que nós somos natureza, que nós precisamos cuidar da natureza, né? Que a hora que uma mata pega fogo, é um compromisso nosso que não está sendo realizado. E a gente precisa aprender isso. E a escola é a nossa instituição de aprender, né? Então, na medida em que a gente puder trabalhar com um currículo mais vivo, não um currículo que fica trancado nas gavetas ou dentro das pastas e dos arquivos, né? Com uma série de coisas que precisam ser ensinadas, mas que a gente possa conceber uma escola que tenha um currículo vivo. Eu, quando fiz a minha especialização em psicologia escolar e da aprendizagem, eu aprendi, em 1986, eu aprendi que o currículo ele é um percurso, ele é cheio de vida, ele é um percurso que vai acontecendo na interação. Só que a interpretação que a gente faz do currículo é como algo que é uma lista de coisas que ficam dentro de uma pasta, dentro de um arquivo, e que precisam ser cumpridas, né? E esse tema natureza, ele precisa ser vivido. Ele precisa que a gente entenda que nós, como todos os outros seres vivos que vivem nesse planeta, aprendem. É uma característica do ser vivo aprender. Então, assim como a gente aprende, o coronavírus também aprende. As plantas também aprendem, né? Porque é na interação com o mundo que a gente vai desenvolvendo estratégias para continuar a viver nesse mundo, para não ir embora desse mundo, né? Então, na medida que a escola consegue começar a trabalhar essa relação de aprender a ser natureza, aprender a cuidar da natureza, a cuidar-se, né? A cuidar do outro, a gente começa um primeiro pilar que é muito importante, que é o pilar que vai possibilitar que as pesquisas continuem, que vai possibilitar que o respeito se desenvolva, né, por todos os elementos vivos que convivem nesse planeta, né? A plantinha, o bichinho, a formiguinha, a aranha, todos os elementos fazem parte da natureza, inclusive nós. Nós não somos donos da natureza. E é justamente porque a gente pensou que era, por causa de todas as transformações que fizemos,
é que estamos tendo problemas com o clima, que estamos tendo problemas com queimadas, com fenômenos da natureza cada vez mais ferozes, né? Porque a gente não se considerou parte da natureza, e sim comandantes da natureza, né? E a todo momento a gente está descobrindo um jeito de driblar, né, as reações da natureza. O segundo pilar, que eu penso que a gente poderia pensar juntos hoje, né, é o pilar seguinte, que é, deixa eu me achar aqui, que é o fato da gente ser seres sociais, né? Nós somos natureza, somos organismos, mas somos também seres sociais, né? Então, eu penso que essa escola, além de ser uma escola que pense a natureza, será também uma escola que considere a história e a cultura que nós somos construindo desde os nossos ancestrais, né, dos australopitecos, da macaca Lucy, que foi a nossa ancestral, né, que é mais conhecida por nós, e que veio possibilitando que nós fôssemos desenvolvendo essa possibilidade de aprender com os outros, né, na relação com os outros, construindo uma história, construindo uma cultura, né? Quando a gente conseguiu começar ainda sem falar, né? Os nossos ancestrais começaram a construir instrumentos, começaram a construir recipientes, né? E tudo isso foi dando origem à nossa cultura, né? E a gente foi construindo, há muito pouco tempo atrás, é que a gente conseguiu construir a linguagem, né? Mas a arte pictórica, ela vem de muitos anos atrás, né? Então, o fato da gente ser histórico e ser cultura é uma coisa importante, né, de aprender. E não só de aprender a cultura elitista, a cultura das pessoas que se encontram no poder, ou a cultura das pessoas que têm um poder aquisitivo maior, mas conhecer a cultura que é produzida nas diversas regiões do mundo, né? E conhecer a história dessas culturas, né? E agora a gente tem a linguagem, a gente pode conhecer também as histórias de forma oral, de forma escrita, né? E que a gente precisa entender que a escola não é uma instituição, não é entender, porque a gente precisa pensar agora essa escola não como uma instituição de repetir conhecimentos já construídos, de reproduzir, de trazer o pronto. Nós precisamos pensar uma escola que promova a curiosidade, que promova a pesquisa, que promova a indagação, a investigação, a construção de novos conhecimentos, né? A gente tem visto em algumas notícias, nos jornais, em programas de TV, programas sobre inovação, né? Às vezes são crianças muito jovens, 12, 14 anos, que a partir de uma pergunta que elas se fizeram, começa um estudo, uma preocupação, e essa criança descobre um novo elemento para resolver os problemas de hoje, né? E durante muito tempo a gente pensou a escola para trazer problemas já resolvidos, né? Então, na própria matemática, a gente diz para a criança, olha, o fulaninho foi no mercado, comprou isso, mais isso, isso custou tanto, isso tanto, quanto ele gastou?
esse é um problema que já foi resolvido, né? E a gente, não que a gente não possa trabalhar com um problema desses, né? Mas a gente precisa trabalhar com problemas que são problemas hoje e que precisam ser resolvidos hoje, né? E que partam de perguntas que sejam autênticas, não só de perguntas pretexto para a gente aprender a fazer um cálculo, né? Mas perguntas, por exemplo, um projeto que a escola vai fazer de grafite no muro, né? Quantos problemas matemáticos que a gente tem nesse projeto, né? Que a gente vai precisar resolver. Qual que é a extensão do muro? Qual é a representação que vai ser colocada aí? Quais as cores que nós vamos precisar? Quanto custa cada lata de tinta? Quanto de tinta vamos precisar? Né? Então, são problemas autênticos e que a gente vai resolvendo junto com os alunos, e depois, lógico, a gente vai ter momentos de sistematização desse conhecimento, mas o conhecimento é muito mais rico quando ele vem a partir do desejo, e o desejo nasce a partir da necessidade, a curiosidade nasce a partir de um desejo autêntico, né? Então, a gente trazer as coisas já fechadinhas, já prontas e acabadas, não mobilizam os aprendizes, né? E a escola passa a ser chata, passa a ser um lugar onde a gente não convive, né? Mesmo sendo seres sociais, a gente não valoriza a produção cultural do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, de outros países, né? A gente não aprende a respeitar as diferentes culturas, não aprende enfim, a procurar valor, né, em tudo isso. E, então, me parece que essa escola, um dos pilares é esse, né? O que a gente vai trabalhar nesse pilar que vai nos especializar como uma continuidade de seres sociais que viemos aprendendo a ser desde a macaca Lucy, né? Que a gente foi aprendendo a conviver, a cooperar, a ajudar, a construir, né? Como é que a gente vai fazer isso na escola? Vamos para o terceiro pilar. Somos seres de relação, né? Isso a gente já sabe faz tempo, né? Então, eu pergunto aqui, ou será uma escola que promova a aprendizagem coletiva, sem desprezar as singularidades, que cuide das singularidades sem desprezar a coletividade, né? Nós temos impregnados dentro de nós uma escola que por muitos e muitos anos valoriza apenas o indivíduo e seu saber como alguém que está em eterna competição. Então, esse indivíduo chegou na escola com um currículo oculto que lhe permite ter bons resultados. Esse sujeito vai ser valorizado nessa escola. Ele vai ser considerado o melhor aluno, ele vai ganhar medalha, ele vai passar em primeiro lugar. Então, a gente aprendeu a valorizar isso. Só que, para a gente valorizar um indivíduo ou alguns indivíduos, a gente acaba desvalorizando a maioria, né? A maioria não atinge esse patamar, porque a maioria não viveu um currículo oculto no seu dia a dia, no seu cotidiano, que permita já chegar na escola e se sair com os conteúdos prontos e acabados que a escola
por muitas vezes promove, né? Então, esses dias mesmo eu estava escutando a Sandra Bosa, que é uma professora que trabalhou anos na sala de aula, né, dizendo o quanto que o trabalho dela de promover o pensamento crítico, de promover a pergunta, de promover o questionamento, a pesquisa, de quanto muitas vezes o trabalho dela era desvalorizado na escola, né? Porque não trabalhava com a prova da forma como as outras pessoas trabalhavam. E muitos depoimentos a gente tem na literatura sobre a escola a respeito disso. A gente ficou preso na fabricação de sujeitos de sucesso. E aí a gente ficou trabalhando com o aprendiz idealizado, e não com o aprendiz real que a gente tem ali dentro da escola, com aquilo, com o cabedal que ele chegou, com o currículo oculto que ele traz, que é diferente daquele que a escola espera. Então, Paulo Freire fala disso já, né? E ele já não está junto de nós há muitos anos, mas os seus ensinamentos ainda são importantes. A gente precisa partir da realidade para construir os conhecimentos que a gente vai trabalhar na escola, né? Porque eles precisam dar conta dessa realidade, eles precisam motivar todos os sujeitos, né? Então, vocês me perguntam agora, né? Como é que a gente acolhe os alunos agora que a escola vai começar presencial ou já começou? O que a gente vai ensinar? Eles aprenderam diferente no online e a gente acha que eles não aprenderam aquilo que tinham que aprender. O que a gente tem que fazer? Eu penso que a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer uma assembleia. Uma assembleia, ouvir os alunos, ouvir o que foi positivo, o que foi negativo, o que cada um conseguiu, e construir pautas de aprendizagem e ensino a partir dessa assembleia, né? Porque em cada escola vai ser diferente, porque cada escola lidou nesse ano e meio com situações diferentes. Algumas solicitaram que os alunos assistissem os programas na televisão e depois respondessem atividades. Outras escolas entregaram atividades por escrito para os alunos fazerem. Outras conseguiram que os alunos participassem online das aulas, nem todos, mas alguns. Então, a gente viveu nesse período uma coisa muito importante, né? Que, embora a escola pense que pode ensinar todo mundo do mesmo jeito, na mesma hora, com o mesmo aproveitamento, né, e que a gente tinha esse sonho quando era presencial, achava que todo mundo podia aprender na mesma hora, no mesmo tempo, obter a mesma aprendizagem, e a gente descobriu agora que isso que é diferente, né, que essa modalidade de ensino nos mostrou que os recursos são diferentes. E o que eu quero dizer para vocês, não só os recursos materiais, como ter um celular ou não ter um celular, ter internet, ou pegar a internet ou não pegar a internet, mas recursos pessoais, individuais, que são diferentes, e que a gente precisa aprender a trabalhar com a diversidade, e não com o conhecimento que já está pronto lá no currículo, guardadinho no arquivo. E a gente, então, trabalhar com esses pilares, né, da natureza, da questão histórica, cultural, da questão das relações do coletivo, do individual, né, de uma outra forma, de uma forma que dê respostas para os sujeitos hoje, né? O que essa coletividade precisa?
como é que nós vamos trabalhar essas aprendizagens, né? Não que nós, gestores e professores, não tenhamos também que oferecer, porque o aluno, ele pode trazer o depoimento, mas ele não tem isso organizado, e nós podemos, a partir do que ele traz, possibilitarmos os novos passos, né? Porque a gente já viveu, já tem outras experiências e sabe que a partir disso a gente pode dar mais esse passo e trabalhar com projeções, né? Que não sejam aquelas que já estão escritas, que já estão prontas e que muitas vezes não ecoam na realidade.